Bom dia, amigos e amigas, bem-vindos ao terceiro vídeo da série Satsanga Virtual. Hoje nós selecionamos uma pergunta que veio de Paracatu, Minas Gerais. Quero agradecer ao Guilherme, foi quem me enviou essa pergunta. Eu não o conheço, não sei qual o caminho espiritual que ele segue, mas a pergunta dele eu acho que ela é genérica, serve para qualquer praticante, ou seja, ele pergunta até que ponto a gente tentar satisfazer a nossa luxúria, gratificar os nossos sentidos, pode prejudicar a nossa vida espiritual. Bem, Guilherme, nós entendemos que a meta da vida humana é o autoconhecimento, é a autorrealização e, posteriormente, a realização de Deus. E as Escrituras dizem que para você chegar nesse ponto, você precisa necessariamente se situar no que nós chamamos de modo da bondade, porque somente no modo da bondade é que se pode falar em autocontrole, em autodomínio, que são duas qualidades importantes, ou melhor, essenciais para uma vida espiritual saudável. E o modo da bondade impele a pessoa a se entender muito mais do que esse corpo, essa vestimenta corpórea da alma. Ela se entende como algo muito mais profundo, como na verdade uma alma parte de Deus. E quando ela se entende assim, ela passa a se amar, ela aprende também a amar os outros, e ela aprende a manifestar esse amor numa plataforma pura, sem vaidade, sem orgulho, sem interesses pessoais. Por outro lado, sem bondade, uma pessoa acaba sendo arrastada por um tipo de vida hedonista, né? E a vida dela passa a girar em torno de gratificar seus sentidos, de satisfazer as demandas do corpo. E o problema disso é que nessa condição, a mente da pessoa vai estar sempre agitada, o coração dela vai estar sempre ansioso, ou a inteligência dela vai estar sempre confusa. E a gente sabe que uma pessoa que extravasa sua luxúria, né, mesmo que inconscientemente, ela está alimentando a sua vaidade, seu orgulho, seu falso prestígio. E tudo isso junto faz com que a pessoa se torne muito egocêntrica, né? E qual o problema disso? Ou seja, uma pessoa egocêntrica, ela convive bem com a ideia de explorar outros, de competir. E essa exploração é a marca registrada das pessoas de hoje em dia. Por exemplo, atividade sexual sem amor, sem a menor consideração, sem respeito, não é um tipo de exploração? Então, acho que uma pessoa cobiçosa, luxuriosa, ela não pensa duas vezes diante de uma possibilidade de explorar alguém, não só sexualmente, mas de qualquer maneira. Isso até vai além dos seres humanos. Ela explora os seres humanos, ela explora a natureza, ela explora os animais e vive um tipo de vida totalmente contrária aos princípios espirituais. Resumindo, tudo isso pode ser traduzido com a palavra luxúria. Não é um exagero, um absurdo dizer que todo o desequilíbrio do mundo, todos esses problemas que a gente conhece muito bem, se devem à falta do modo da bondade, se devem à cobiça, se devem à luxúria, rios tóxicos, terrorismo, animais envenenados, agonizantes, alimentos também envenenados, tudo isso é falta do modo da bondade. As pessoas acreditam que a tecnologia vai poder reverter, e a gente não pode ser contra isso, evidentemente. O avanço tecnológico pode ajudar muito, mas é a bondade e não a tecnologia que vai tornar as pessoas mais bondosas umas com as outras, respeitosas com o meio ambiente, né? Uma pessoa na bondade, naturalmente, ama a si próprio, ama a sua família, ama seu planeta, seu lar, entende que todos os seres que habitam nesse planeta são seus irmãos. Então, o que está faltando realmente é o modo da bondade. A conclusão é que uma vida pautada pela luxúria é exatamente uma vida na contramão da vida espiritual, e até mais do que isso, a luxúria empurra sua vítima a um beco sem saída. Se você concorda que a vida humana se presta para a autorrealização, para o autoconhecimento, você também vai concordar que é exatamente a luxúria que nos afasta de tudo isso.
Então, a luxúria faz você olhar para fora de você mesmo, não permite que você se torne uma pessoa introspectiva, e sem introspecção não podemos falar em vida espiritual. E vida espiritual começa entendendo duas coisas, e para entendê-las precisamos de introspecção. Primeiro temos que entender o que não somos, e depois temos que entender o que somos. Então, o que não somos? Não somos essa vestimenta corpórea. O corpo é material, é uma energia morta, é uma energia corruptível. E o que nós somos? Nós somos uma alma eternamente vivente, uma energia espiritual. Então, vida espiritual significa entrar no estado reflexivo, no estado meditativo. Segundo as próprias palavras do Bhagavad Gita, significa entrar no transe da autorrealização. Samadho achala buddhi. Não se dispersar por nenhum tipo de luxúria, quer seja luxúria física, mental ou até intelectual. Por isso, Krishna acrescenta, Yadate moha kalilam buddhir vyatitarishyati. Vyatitarishyati significa transpor, superar. Superar o quê? Moha kalila, a densa floresta da ilusão. E como é possível alcançar esse feito tão magnífico? Buddhi, através da inteligência, do conhecimento, da introspecção, da meditação. O verbo meditar vem do latim meditare, voltar-se para dentro de si mesmo. E a luxúria faz você olhar para fora de você mesmo, se desviar desse processo de autoconhecimento e autorrealização. Então, Guilherme, tentando finalizar a resposta à sua pergunta, nós nos baseamos no Bhagavad Gita, nas palavras diretas de Krishna, e em toda a Bhagavad Gita, Krishna fala muito sobre a luxúria e sobre o perigo da luxúria, da gratificação dos sentidos, especificamente no capítulo 3, podemos estudar do verso 37 ao 42, Krishna fala muito desse tema e coloca a luxúria como principal inimigo, como destruidor da autorrealização, do autoconhecimento. Agora vem a pergunta, poxa, temos desejos, já estamos nesse mundo há várias vidas, tem muitas sementes, de desejos materiais, nossos sentidos se atraem pelos objetos, como a gente vai fazer? Vai ficar sofrendo? Não. O processo que Krishna recomenda, especialmente para essa atual era, chama-se Bhakti Yoga. E Bhakti Yoga significa o quê? Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhaktir. Significa você usar os sentidos na vida espiritual, em práticas espirituais e gratificar seus sentidos, porém espiritualmente. Porque há um grande prazer de você falar sobre Krishna, conversar com outras pessoas sobre vida espiritual, de você cantar os mantras, cantar o santo nome, de você preparar o alimento, oferecer a Deus e depois honrar aquele alimento, se alimentar de um alimento sagrado, de você conviver socialmente com pessoas também interessadas na vida espiritual, ou seja, com pequeno ajuste a gente consegue gratificar os nossos sentidos, mas nada de luxúria. Ao contrário da luxúria, esse processo de usar os sentidos na vida espiritual e obter satisfação espiritual através dos sentidos, desperta, na verdade, o amor espiritual que está latente e faz com que a pessoa gradualmente se conecte com essa frequência da bondade. Agora, a luxúria de você se esquecer da vida espiritual, se identificar com o corpo e dedicar a sua vida a satisfazer as demandas do corpo, como eu disse no início, isso está na contramão da vida espiritual, isso deve ser gradualmente eliminado, ou melhor, substituído por atividades espirituais proativas e favoráveis à vida espiritual. Então, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. A sua pergunta é interessante, espero que a resposta lhe ajude em alguma coisa. E continuamos aqui esperando perguntas interessantes e tentando colaborar de uma forma ou de outra com essa compreensão da vida espiritual que é tão prazerosa e é tão importante para todos nós, ok? Mais uma vez, muito obrigado para todos que assistiram. Hare Krishna.